Boa noite, Marta. Boa noite, Rose. Tô melhorzinha, Rose. Tô boa para pintar. Pro resto ainda tô meio ruinzinha. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Chile. Oi, Cris, minha brilhante. Coisa boa ter você aqui. Oi, Ale! Gente, a Ale tá com problema na internet, hein? Vou contar com vocês para me ajudar. Minha ajudante tadinha. Ah, meu Deus! Maria, boa noite. Rosana, boa noite. Enquanto vocês vão chegando, eu aqui, ó, com aquarela silk diluente, pincelzinho 2. Eu já vou colocando aqui, gente, ó, nessa isca de pescoço, tá? São coisas assim. Oi, Bia, sua linda, boa noite. Magda, boa noite. Eduardo, boa noite. Yara, Juscelie, Rosemary. Olha a Rosa aí, boa noite. É muito coração, gente, coisa boa. Cecílio falou da boa noite. Boa noite, Cecílio. Eita, coisa boa. Cris, eu tô capengando. Já reclamaram comigo, várias pessoas já reclamaram aqui, dizendo que não era para eu fazer live, gente. Mas para derrubar, tirar os pincel, tem que fazer muita coisa. Olha, eu não vou ficar lá deitada, não, gente. Eu vou pintar. Então, bora terminar esse desenho lindo, esse projeto lindo, né? Então a gente pinta, Cris. Pintar um pouquinho, né? Pintar um pouquinho que ajuda a relaxar, esquecer as dores. Oi, Rita! Boa noite, Ana Maria, Célia, Leonice. Olha as alunas aí. Márcia Matoso, sua linda. Shirley. Boa noite, Cristina, sua linda. Minha brilhosa, maravilhosa. E é isso, gente. É até legal a gente falar, né? Porque, assim, às vezes tem pessoas que tá assim, cheia de problema, né? Problema de saúde, é problema em casa, às vezes é aquele problema que não tem remédio, né? E se entrega ali a tristeza e não vê que tem tanta coisa linda pra gente fazer, né? Ah, quanto coração maravilhoso, meninas! Então, assim, a gente não pode se entregar, né? Olha a Aline aí, Marilene. A gente não pode se entregar. Roseli, sua linda. Imagina. Edneia, Carla. A gente não pode, gente, se entregar. A gente tem que, assim, ó, tá com dor? Bora pintar que a pintura ajuda a esquecer. A gente pinta, pinta um pouquinho, deita um pouquinho, pinta um pouquinho, deita mais um pouquinho, assim a gente vai, né? O importante é você estar bem. E a pintura, ela auxilia muito. Então, assim, a gente vai pintando. E eu falo para vocês que, assim, foi uma coisa que me ajudou bastante. Eu tô colocando aqui, gente, ó, uma esquinha de caramelo, porque aqui, ó, é pescocinho, tá? Então, eu só vou colocar o salmão bebê e o caramelo, bem pouquinho, ó. A pintura, ela ajuda muito, né? Eu nunca fui de ficar cultivando doença, ao contrário. Você sabe que até na aula presencial as meninas falam assim, meu Deus, nem parece que a prof hoje tá com dor de cabeça, que a professora tá aqui cantando, tá sorrindo, só o marido que sabe. Quando eu tô ruim, o marido sofre um pouquinho, tadinho. Fica doidinho. Mas assim, tá tudo bem, gente. Se recuperando. Exatamente, Bernadette. Para derrubar a gente, vixe, Maria, tem que fazer muito. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Bora lá. Enquanto vocês vão chegando, eu vou colocando aqui, ó, bem pouquinha tinta, gente. Não precisa pôr branco, não precisa pôr nada, tá? Que aqui é uma esquinha do pescocinho. Aí aqui eu vou falar para vocês. Por quê? Você vê que o kimono dela é um monte de parte que se repete, tá? Então, aqui eu vou até tirar aqui, ó, para vocês verem, ó. Aqui, a partezinha de baixo, ó, é preto. A gente coloca preto na partezinha de baixo, a gente vai colocar preto na parte de cima também. Então, assim, partes que se repetem eu já andei fazendo.
Essa aqui é uma partezinha que eu vou falar para vocês as cores, tá bom? A parte mais rosada do kimono, que é igual a manga, que tem duas. Então, a gente vai fazer essa daqui na live. Essas aqui vocês vão seguir e fazer ela. Aqui é rosa, tá bom? Aqui, essa partezinha primeira é rosa, eu já fiz aqui. A segunda é vermelha, a terceira é preta. Aqui, a gente vai fazer ela mais rosada. Cintinho preto para finalizar um chãozinho que eu vou explicar para vocês, um matinho, certo, meninas? Então, o movimento que se repete, eu já fiz para a nossa live não ficar tão grande, porque vocês sabem que aqui no Instagram a gente tem um tempo para a gente fazer, né? Para que a live fique aí para vocês. Lembrando sempre que o PDF com o risco e a foto colorida eu vou liberar dentro do grupo VIP. Eu não, a minha equipe vai colocar no grupo VIP para vocês, mas só coloca amanhã, tá bom, pessoal? Hoje eu passo certinho, aí a gente vai descansar. Amanhã vocês vão ter lá dentro do grupo de lives, tá? E é só no grupo de lives a gente coloca o PDF para vocês, tá bom? Vocês vão pintar aí comigo final de semana. Essas lives, elas estão gravadas aqui no Instagram. O cabelinho, se você tiver dúvida, tem Reels que eu fiz, o Reels ensinando o cabelinho para vocês. Então, vai assistir o Reels para tirar dúvidas. A live também tá no YouTube, tá? Depois o Eduardo coloca no YouTube a live para vocês também. E é isso, bora curtir. Eu ensinei vocês essa semana a compartilhar, porque daí fica direto no Instagram de vocês, tá? Aí vocês não perdem o conteúdo lá, não precisa ficar procurando no Instagram da prof. É só vocês compartilhar lá direitinho, no botãozinho correto. E aí vocês vão conseguir deixar a live no perfil de vocês, tá bom? O que facilita bastante. Então, já vão compartilhando a live, chamando as amigas, enquanto eu tô aqui passando a aquarela silk e diluente na manguinha dela, que a gente vai começar por ela, tá bom? Depois a gente vai seguindo os passos. O meu risco é bem grande, então eu gosto de trabalhar umedecendo a base. E aí tem a misturinha que eu faço, que vocês sabem, mas para quem tem dúvidas, tá? A misturinha nada mais é do que diluente, aquarela silk na mesma proporção e o glitter da Acrylex, que é feito especialmente para a gente usar no tecido, tá? Esse aqui é o glitter da Acrylex. Eu gosto de misturar, tá, gente? Coloco esse aqui, ó, que é o cristal. É a colinha com glitter da Acrylex, desenvolvida para tecido. E aqui é o glitter ouro, para quem quer chamar um pouquinho mais de atenção. Então, eu coloco na misturinha, tá bom? E aí, eu venho, coloco novamente nos mesmos recipientes, chacoalho bem e eu uso na pintura, tá certo, pessoal? As dúvidas vocês vão colocando aí, tá bom? Que na medida do possível eu vou respondendo. As alunas também estão aí. Olha a Gisele aí, é meu exemplo. Hoje, sua linda. Que presentão. Já compartilhei. Isso aí, Magda. E o legal, gente, é que compartilhando assim fica no seu perfil, tá? Eu agradeço demais a todo mundo que está compartilhando e bora pintar. Para a parte rosa do kimono, nós vamos usar o rosa bebê. Vamos usar a cor rosé. Rosa bebê, rosé, para deixar um rosa, assim, uma tonalidade bem diferente, tá, gente? E também vou usar aqui o vermelho profundo, tá? Ó, vamos lá. Quem não tiver o rosé, usa o rosa chá. Vai ficar diferente? Vai ficar diferente, mas você vai conseguir pintar e é uma cor intermediária, tá? Rosa bebê. Quem não tiver rosa bebê pode usar tutti frutti, rosa inglesa, tá? E por fim, o vermelho profundo. Quem não tiver vermelho profundo, usa o púrpura. Mas o vermelho profundo fica mais bonito, tá certo? Aqui é bem simples. Na manguinha e uma manguinha igual a outra, tá? Deixa eu deixar o celular mais de ladinho para a mãozinha não ficar tão no meio. E a gente vai preencher com o rosa bebê. Pode preencher essa manguinha, ó. Venho preenchendo. Deixa eu colocar aqui a minha fotinho referência no computador. E vocês me perdoem, gente, porque enquanto eu tô pintando,
fica difícil de ficar vendo os comentários. E aí eu dou uma paradinha durante a pintura, aí eu dou aquela olhadinha, tá bom? Mas se vocês tiverem dúvida, vai colocando aí. O Eduardo tira as dúvidas de vocês. As minhas alunas lindas que sempre me ajudam também estão aí. Pode ir respondendo também, que aqui a gente é uma família, tá certo? Ó. Boa noite, Márcia! Chegou agora, Nancy! Boa noite, Lu! Ai, essa combinação fica muito linda, Gi. Boa noite, Solange. Pituca, Bia, boa noite. Irene, Sol, boa noite. Sueli, Ibimota, boa noite. Olha a Márcia Medeiros aí, boa noite, minha lindeza. Loren, boa noite. Ângela, Maria Aparecida, Milva. Isso aí, gente. Então, bora compartilhando. Vou deixar aí vocês conversando aí no chat, que eu sei que vocês conversam bastante. Eu adoro essa interação, é muito bacana. E vou aqui, ó, colocando o rosa bebê, tá? Então, as cores para a parte rosa do kimono é rosa bebê, rosé e vermelho profundo, tá bom? Olha só, gente, sem erro, ó, passei ali o rosa bebê na parte da manga toda, tá certo? Vou subir um pouquinho mais aqui, ó, por conta dos comentários. E agora eu vou entrar com uma pincelada. O pincel que eu tô usando é o pincel lixado, tá, gente? Esse daqui é o 454 da Condor, número 10. Eu só uso a linha de pincéis lixados. Por quê? Eu vou falar para vocês o porquê. Porque pincel de cerda macia, eu acho que a minha pintura fica marcada. Então, eu não gosto, tá? Eu vejo a pintura marcada. Acabo usando os pincéis lixados, tá bom? Pincel de cerda macia eu uso só para o acabamento, tá certo? Mas aí é gosto, você usa o pincel que você tiver habituada, tá? Mas olha direitinho, a pintura é observação. A gente precisa olhar e ver se o pincel que a gente está usando tá realmente esfumando ou tá deixando tudo marcado, tá bom? Ó, eu venho escurecendo a pontinha do kimono, ó. E vou subindo. Como a minha base tá úmida, eu não tenho problema em esfumar, ó. Ó. Eu venho com movimento circular, movimento de vai e vem. Eu venho colocando cor nesse kimono, ó. E vou subindo, tá, gente, ó. Subo bem, ó lá. Subo esse meio. Deixo um pedacinho na lateral, ó. E vou com movimento de vai e vem, movimento circular, vou rebolando esse pincel, ó. E deixando a minha pintura bem esfumada. Zero marcação, tá, pessoal? Ó. Eu gosto do pincel 10. Eita, quanto coração lindo, Bia! Isso aí, Eduardo. O risco, tá? É somente dentro do grupo de live. Depois que finalizar. Provavelmente amanhã, tá bom? Como podemos fazer o leque? Conceição, eu fiz na primeira live, tá? Tem que assistir a primeira live que tá aqui no Instagram e também tá lá no YouTube, que a minha equipe já colocou para vocês, tá? Vocês vão assistir a live 1, a live 2, vai assistir o Rios, que eu fiz o cabelinho, tá tudo bem explicadinho, tá bom? E as cores também, tá tudo nos vídeos, tá? Ó. Pessoal, observa e assim, se você vê falha na pintura, não tenha medo, coloca a tinta e reforça. Dá para fazer com pituá? Dá, meu amor, com o que você quiser. Só toma cuidado que o pituá é bem gordinho, então conforme você vai esfumando, nessas partes menores, pode ser que saia. Então, a gente tem que sempre focar em pintar dentro do risco, não pode sair, tá? Então, eu vou aqui com o pincelzinho 10 mesmo. Mas pode fazer da forma que você achar legal. Você achar que fica bom pra você, tá bom? Ó, agora, pessoal, vou entrar aqui com um pouquinho de vermelho profundo. E a minha pintura, ela é grande, a minha pintura não é pequena. No final da live vocês vão ver, ó.
eu venho escurecendo bem a parte de baixo, ó. Vermelho profundo, sem medo, ó. E não precisa apertar o pincel. Esse pincel você não precisa apertar, ó. E venho escurecendo sobre o rosa, sobre o rosé, né? Sobre o rosé e venho com movimento circular, tá vendo? Venho novamente na minha tinta, pego a tinta. É importante que a tinta não esteja grossa, tá? Se a sua tinta estiver grossa, você pode colocar um pouquinho, umas gotinhas de soro fisiológico nela, que ela vai ficar molinha, vai ficar gostosa de pintar. Então, a tinta grossa, ela influencia na pintura, viu, gente? Vocês sabiam disso? Fica uma pintura marcada, né? Então, a gente vem, ó, e vai escurecendo bem de leve, porque o kimono é rosa, é mais rosa do que vermelho, tá? Essa cor bem linda. Então, venho aqui, ó, esfumando, como diz a Carla, minha aluna, espumando. Espumando tudo, né, professora? Vamos espumando, ó. A gente vem esfumando sem pôr peso na mão, tá, pessoal? Fica tranquilo. Ó, nessa hora, eu deixo assim, e aí eu vou pegar assim, um pincelzinho 421, que a cerda dele aqui, gente, ó, ela é fina. Observa a cerda do seu pincel aqui, ó, tá vendo? Para um acabamento bom, ela tem que ser fininha. Esse daqui é o pincelzinho 421 da Condor. É um pincel bem fácil de encontrar, tá? Aí, o que eu vou fazer? Essa manguinha aqui, ela tem uma parte mais escura. Você vem bem na bordinha, ó. Largura de pincel, não tenha medo, ó. Largura de pincel. Aí, você vai na manguinha, bem na bordinha. E você vai colocar, ó, bem escuro. E você vai subindo. E ela vai ficar como, gente? Ela vai ficar... Ela começa mais grossinha embaixo, ó. E ela termina mais fininha em cima. Antes de colocar a luz, tá? Eu gosto de fazer isso. Por quê? Quando eu venho com a luz, eu já venho corrigindo tudo que é pincelada, ó. E ela também não vai até lá em cima, tá, gente? Ó. Ela termina aqui bem fininha, ó. Pronto. Fiz isso. Joia! Eu gosto de pegar, gente, esse pincel aqui, ó, é bem cotoquinho, tá vendo? É um pincel bem gasto. Ele tá limpo. Eu venho e passo aqui do lado, ó, bem rentezinho, ó. E alinho a minha pincelada. Aí vocês vão falar assim, olha, com a Nilda eu consigo pintar, porque a minha mãozinha treme. Se você usar essa técnica aqui, ó, você vai se sentir a Nilda pintando aí na tua casa. Ó lá, ó, aqui eu também posso passar, porque isso aqui, ó, vai corrigir a tua pincelada. Então, eu sei que às vezes a gente não tá com a coordenação motora muito favorável, né, gente? Igual hoje eu tô tremendo bastante. Hoje eu tô tremendo bastante. Tá tudo bem, tá? Tem como corrigir. Então, é isso que você encontra nas minhas aulas também dos cursos. Eu faço, eu ensino aqui em live, da mesma forma que eu ensino nos meus cursos, tá bom? Então, todo mundo aprende certinho da forma correta. Ó, passei, tá vendo? Ficou bem retinho, ela começa grossinha, termina fininha. Entenderam? Ai, quanto coração mais maravilhoso, gente! Qual a cor? Vermelho profundo, meu anjo. Vermelho profundo, tá bom? Cores aqui que eu usei, gente, vou repetir. Primeiro a gente vem fazendo a base com rosa bebê, na sequência o rosé. Depois a gente vai entrar com vermelho profundo e agora com branco, tá bom? Numeração do pincel. Eu compro, Vanessa, a numeração do pincel do 0 ao 10. Eu uso mais o 10 e o 8, porque os meus projetos são grandes, tá bom? Mas aí você usa conforme o tamanho do seu projeto, porque o meu aqui é grande, é o 10. Se o seu for menor, é o 8, é o 6, tá bom? Exatamente, Elizabeth. Eu estava no médico, fui no médico ontem, mas quando eu fui no médico eu estava boa. Eu fiquei ruim quando eu cheguei do médico. Vai entender, né, gente? Uma vida para ter uma consulta. Você vai no médico, você tá bem. Você volta do médico, você volta zoada. E vamos lá, ó. Agora, com branco, eu pego a tinta na quininha do pincel, gente. Aqui, ó, eu venho com branco bem aqui, ó. Ó. Ó.
Tadinho, gente. O marido não dormiu a noite comigo, que eu tava bem ruim do estômago. Eu vomitei a noite inteira. Muita dor, sabe? Muita dor no abdômen, credo. Hoje eu fiquei deitada, não fiz absolutamente nada em casa, sabe? O marido fez tudo, até comidinha ele fez. Mas eu só comi uma salada, com medo de passar mal. Então, assim, às vezes a gente, né, olha assim no Instagram, a gente não sabe se a pessoa tá bem, se a pessoa não tá, porque a gente mostra aquilo que a gente quer, né, gente? Eu não vou mostrar a parte que eu fico chorando de dor, que eu não tô bem. Então, isso vocês não vão ver. Vocês só vão ver a parte boa. Só vão ver a parte que eu tô pintando. E assim, né? É assim, pessoal. O que vai adiantar a gente ficar deitada, né? Cultivando a dor. Não adianta nada. Então, bora pintar. Vou deixar vocês, ó, com essa aula hoje finalizada. Essa aula aqui, ela finaliza esse projeto incrível. Foram uma sequência de 3 aulas. Eu fiz o rios, né, do cabelinho, como eu falei para vocês. Ó, enquanto eu vou falando, eu vou colocando branquinho. Então, observe a pintura, tá? Ó, eu fiz o rios do cabelinho. Eu fui explicando cada rios, cada story que eu faço é explicando que vocês têm que quando secar a pintura, pegar pouquinha tinta, ir fazendo a luz seca, sempre com muito carinho. A pintura, gente, ela é maravilhosa na vida da gente. Você pode estar com dor que você esquece. Você pode estar com problema que você esquece tudo que você está pintando. Então, vamos, ao invés da gente reclamar, né? Vamos pintar. Essa noite quase que eu vim. Quase que eu vim de madrugada pintar. Mas, ó, brincadeiras fora a parte é disso, né? É disso que se trata. A gente tem que tirar a parte boa das coisas. Então, quero ver todo mundo pintando aí, maratonando no final de semana. Tá vendo? Eu venho colocando branco e esfumando. Boldo! Olha que boldo, misericórdia. É ruim que só, hein? Oi, Vera! Boa noite, Leia, Cidinha. Que bom que você está gostando, Cidinha. Dri Crochê, boa noite. Helena, boa noite. Ah, Estelinha, tem que ser, né, meu anjo? É assim, a gente é uma família, onde uma dá força para a outra, né? Eu passo o dia, gente, papiando com as alunas. Tem umas alunas que eu gosto de conversar, aí a gente fica conversando aqui no WhatsApp. Ah, gente, é tão fofo essas meninas. Tudo brigando comigo. Prof, vai descansar. Ó, venho com branco, bem pouquinho branco, ó. Movimento de vai e vem. Eu não deixo uma pintura toda marcada. Mas aqui na pontinha, você deixa o branco um pouco mais intenso. Então, ó, eu venho nas costas aqui agora, ó, do vermelho profundo, ó. E venho com esse movimento de vai e vem. Repara que a tinta começa mais forte, vai ficando mais tranquila, mais apagadinha. E eu adoro esses coração. Fica bem aqui no meu rosto o celular, gente, aí eu só vejo os coração. Oh, coisa boa, vocês são ótimas. Perla! Saludos! Obrigada, Maria Aparecida. Fátima, sua linda, boa noite. Vocês também são uma querida, viu? Exatamente, Rose, obrigada pela ajuda. Para ter acesso ao PDF, tá, gente? Tem que estar lá no meu grupo de live. O grupo de live, ele fica o link lá na minha bio, que o Eduardo já providenciou. Quem tiver dificuldade, pode falar com o Eduardo também. Anota o número do WhatsApp, entre em contato com o Eduardo. Ele ajuda você a entrar no grupo VIP, tá bom? Grupo VIP não, grupo de live, tá? Ajuda vocês a entrar no grupo de live. E aí vocês vão receber, tá? Tem que permanecer no grupo, né? Entrar e sair não. Se ficar entrando e saindo, aí não recebe nada. Ó, tá vendo que eu venho esfumando? Agora eu vou pegar um pincel que eu gosto muito, que é esse pincel que não é podado. Esse aqui é um pincel que você encontra 815 da Tigre, 456 da Condor, ou um bem baratinho que você acha também na loja de material para construção. Ele é um pincel que não é podado. Vou pegar aqui o branco, ó.
Tiro bem o excesso no pratinho, tira bem. E agora eu rebolo ele aqui, ó. Por ele não ser podado, ele é bem macio, tá, gente? Então, ele não vai marcar a pintura. Eu gosto muito de esfumar com ele. Esse pincel, ele é viciante. Então, a gente vem, ó, rebolando o pincel sem apertar. Eu vou descendo essa sujeirinha, criando aqui o meu degradê e deixando essa luz um pouquinho mais intensa, sem excesso, ó. Sem excesso. E quem não compartilhou a live ainda, bora compartilhar, chamar as amigas. Este pincel aqui, Pituca, ele mesmo, acabei de falar. É o 815 da Tigre. Ó, agora eu vou fazer o mesmo processo com vermelho profundo, tá? Então, venho aqui com vermelho profundo. Às vezes, né, gente, eu falo pra vocês assim, às vezes nós mesmos que colocamos obstáculo na pintura da gente, né? Você vê que a professora, mesmo ruim, passando mal, capengando, veio fazer live, né? Às vezes a gente tá ruim, a gente tá com problema, mas o problema nem é tão grande assim, né, gente? E a gente faz daquilo uma coisa enorme. Ai, meu dente tá aqui, caiu, não vou pintar. Ou então, né, quebrei um copo, não vou pintar. A gente precisa deixar disso, né? Deixar disso. Pegar a pintura em tecido com mais força, com mais foco. A pintura, ela ajuda muito em muitos quesitos, né, gente? Pintura, ela é vida. Eu falo que ela é vida. E ir lá, batalhar para aprender, para pintar com mais qualidade, sabe? Quando a gente se identifica com a professora, fica tudo mais fácil. Quando a gente gosta, se identifica, fica tudo mais fácil. Sabe por quê? Porque quem faz tudo de todo mundo não faz nada direito, porque todas as técnicas mudam, né? Então, a gente tem que pegar uma pessoa que a gente se identifica e pegar firme, né? Ó, com o pincelzinho 421, eu venho fazendo aqueles retoquezinhos com branco. Porque o acabamento, gente, é tudo na pintura em tecido. Busquem fazer a pintura com um acabamento bem lindo, bem caprichado. Ó, vou fazer aqui a pontinha aqui do vermelho profundo, ó. E tá joia. Pode retocar, ó. Após colocar o branco. Às vezes é bom dar uma retocadinha. Deixa a pintura bem pintada. Olha só, tá vendo, pessoal? Então, dessa forma que foi feita essa manguinha, vocês vão fazer a outra manguinha, tá bom? Da mesma forma. Agora, a gente vai entrar para essa parte do meio. Então, essa parte do meio aqui, vou fazer primeiro a parte aqui de cima, tá? Aqui é a mesma cor da manguinha, então é rosa. Então, vamos lá. Vocês estão gostando? Cadê os coração, meninas? Isso aí, Bianca. O outro que eu usei antes de contorno é o 421, tá? É o 421 da Condor. Eu uso os mesmos pincéis em todas as lives, gente, porque não existe pincel que faz milagre. Existe pincel bom, existe pincel ruim, existe aquela pessoa que vende pincel e aquilo que ela vende que é bom para você. Então, eu não vendo pincel. Aqui eu mostro para vocês os pincéis que eu uso e os pincéis que funcionam, tá bom? Então, aqui é o 421 da Condor, 454 da Condor, e vocês também vão me ver usando bastante o 151 da Tigre, tá, gente? O 151 da Tigre eu também gosto bastante, porque ele é mais arredondadinho também, ele vem, o corte dele às vezes vem bem bom. Igual da Condor. Da Condor, a diferença é que o da Condor, ele é quadrado, tá vendo? O da Condor, o corte é quadrado. O da Tigre, o corte é redondo. Mas ambos são pincéis de cerdas naturais, pincéis pra gente esfumar. E para o acabamento é o Condor, tá? 421, tá bom? Em todas as lives é sempre os mesmos, tá bom? Não existe, Bianca. Não existe, infelizmente, né? Boa noite, Isabel. Obrigada, Cássia. Olha quanto coração maravilhoso a Thelma tá amando. E tá uma riqueza, né, Tânia? E bora compartilhar, gente. Ó, aquarela silk diluente. Eu vou passar aqui, ó. Já vou passar nos dois, tá? Ó, porque eu vou fazer um, depois eu vou fazer o outro, tá
tá certo? Então, já posso passar porque ele é pequenininho. Aqui eu vou pintar por último, tá? Ó, vamos lá. Sempre passo, gente, aquarela silk diluente na base, porque facilita o pincel correr, o tecido chupa essa aquarela silk diluente primeiro, então a gente acaba usando menos tinta, porque o tecido já tá úmido, então ele sugou a aquarela silk diluente. Quando você vai colocar a tinta, o pano não fica duro de tinta, não fica aquela coisa pesada, tá bom? Então, por isso que eu faço assim. Fora que retarda a secagem, demora mais para secar. É muito bom. Ó, mesma coisa. Aqui eu peguei um pincel número 2, tá, gente? Também 454. Da Condor, número 2. Eu compro a linha toda, tá? Ó, base, rosa bebê. Na sequência, o rosé. E aí, vocês vão observar na foto colorida, tá vendo? Mas é igual, gente, ó. Eu venho aqui na junção, ó, escureço. Aqui também, ó, venho colocando a tinta com capricho. E é muito coração, coisa boa. É bom que vocês estão gostando, né? Quando vocês gostam, a gente fica muito encantada e quer voltar com mais lives lindas para vocês. Vocês sabem, né? Que aqui é a única professora que dá esses negócios assim grandão pra vocês pintar, essas aulas boas, em que todo mundo consegue pintar, gente. Até quem está iniciando na pintura consegue pintar da forma que eu ensino. Olha lá, deixei só o meinho com o rosa bebê. Agora eu vou entrar aqui, ó, e vou colocar o vermelho profundo. Ó. E vou esfumando com carinho, pouquinha tinta, tá vendo? Por quê? Porque é um lugar delicado. Então, se é delicadinho, a gente pega um pincel pequeno e vem com bastante calma, bastante carinho. Ó, e vou esfumando. Aqui eu vou colocar até um pouquinho mais, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Para esfumar melhor, eu vou lavar o meu pincel, tá bom? Boa noite, Úrsula. Maria Eurípede, boa noite. Ai, que coisa boa que vocês estão gostando, gente. Eu fico muito feliz. Obrigada pelo carinho, viu? Vocês são umas fofas. Ó, venho com o pincel limpinho, eu esfumo, porque se esse pincel tiver sujo de tinta, ele vai cobrir todo o kimono, e não quero. Ó, repasso aqui a parte de baixo, ó, ficou bem pouquinho, então repasso pouquinho. Aqui menos é mais, né? Então a gente é melhor colocar tinta do que tirar, né? Então vem aos pouquinhos. Agora eu venho e ilumino. Ó, ilumino só a parte da frente, pouquinha tinta. Eu não tiro essa sombra de baixo e nem a de cima. Eu venho aqui, ó, esfumando, de forma que eu coloco somente no meio, ó. Eu não tiro a sombra, ó. Pincel pequeno, esse daqui é o 2. Ele já tá bem acabadinho de tanto que eu uso, ó. Ó lá. Já foi, gente, ó. Já foi. A mesma coisa vocês vão fazer aqui, tá? Então, aqui, como eu já tinha feito, aqui eu fiz explicando, vamos fazer esse segundo aqui. Para a parte da tira do kimono vermelha, nós vamos usar o vermelho vivo, vamos usar o vermelho profundo que já está aqui, e nós vamos usar o vinho também, tá bom? Alguma dúvida, meninas? Vão colocando aí. Ah, Carla aí, coisa mais linda da Nilda. Olha a Ana, obrigada pelo carinho. Eliana, boa noite. Sara. Tá lindo, né, Úrsula? É muito coração, quanto coração maravilhoso. Inácia, quando eu posso assisto. Não sabe entrar, Inácia? Chama o Eduardo. Olha lá, ó, chama o Eduardo que ele tá aí, que ele te ajuda. Ou então depois você me manda também mensagem lá no direct, que eu também ajudo e tá tudo certo, viu? A gente tá aqui para ajudar. Verilene, boa noite. Olha a Ana Maria aí, ó. Oi, lindeza. Vamos lá, gente, vamos compartilhando para a gente bater 200 pessoas nessa noite tão maravilhosa. Ah, Bernadette, que bom que você gostou. Olha só, gente, enquanto vocês vão compartilhando para ajudar a professora,
Eu vou pegar o meu pincel 10, porque eu não sou obrigada a ficar com o pincelzinho 2 numa parte grande, né? E vou aqui, ó, preenchendo com vermelho vivo, ó. Vermelho vivo. Não preciso preencher bem certinho os cantinhos. Eu vou deixar os cantinhos para receber quem? O vermelho profundo. Então, venho com vermelho profundo e vou colocar aqui, ó. E fazer o degradê, ó. E vamos compartilhando essa live, pessoal. Eu fico doente, vocês que ficam sem pintar? Não pode. Pode não. Ó, vermelho profundo do lado do rostinho. E aqui eu venho, ó, com movimento de vai e vem, ó. Ó. Olha só que bacana que fica. Aí eu pego o vermelho profundo de novo, não precisa ficar lavando o pincel, e aí eu coloco novamente. Por quê? Essas cores mais escuras, elas são danadinhas para quando secar, ficar com falha no tecido. Então, a gente vai e esfuma, ó. Olha só, movimento de vai e vem. Agora, eu vou vir aqui e vou pegar o vinho, tá, gente? Ó, vinho na quininha do pincel, bem tranquilo, pouco vinho. O vinho, ele vem aqui, ó, bem no finalzinho. Aqui ele sobe, ó. Movimento suave. Já pode aproveitar e reforçar o outro lado, que tá sequinho já, ó. Reforcei e venho com movimento de vai e vem. Aqui também, ó, vou colocar embaixo do rostinho. Sempre trabalha com pouca tinta, calma, muita calma, tranquilidade. Coloco uma musiquinha calma para vocês ouvirem. E assim, gente, essa semana eu tava gravando aula, né? E do novo curso que está chegando em novembro. Então, em novembro, se preparem, não compre curso nesse momento, porque eu estou preparando um curso mais que maravilhoso para vocês. Um curso de tema incrível, que vende muito, um curso cheio de novidade, de pinturas fáceis, e que eu tenho certeza que vocês vão bombar muito nesse Natal, hein, pessoal? Então, se prepara. Essa semana eu estava gravando aula e o marido começou a chamar. E eu não desliguei a câmera. Eu estava aqui gravando e ele assim, Nilda! Eu assim, gente, ó, quando o marido de vocês chamarem, vocês não escutam. Vocês fingem que não tá escutando, igual eu, porque senão a pintura seca. Eu sei que ele chamou bem umas 4 vezes e eu dando risada com vocês. Gente, vocês vão rir muito nesse novo curso, vão aprender a pintar. Tem muita coisa linda, transparência, flor, rosa. Será que vai ter fruta? Tô achando também, hein? Será que vai ter cesta? Será? Então, assim, um curso que tem de tudo, gente, de tudo, num tema incrível e que vocês vão ter acesso somente em novembro. Então, aguarda que vai valer muito a pena. Se vocês gostam da forma que eu ensino pintura em tecido, vocês vão amar o novo curso. Muita coisa boa. Olha só, gente. Vermelho fluorescente, tá? Vermelho fluorescente para iluminar essa parte do kimono vermelho. As cores japonesas, assim, cores de kimono, geralmente são cores fortes, né? Cores vibrantes, então a gente não vai deixar de usar cores vibrantes também, tá bom? Então, venho aqui, ó, limpo o pincel e ilumino com um vermelho fluorescente. Depois que secar, pode também usar, tá bom, gente? Ó, aqui já tá seco, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Pouquinha tinta. Quando você coloca o vermelho fluorescente depois de seco, ele acende o vermelho, né? Fica uma coisa mais linda, ó. E aqui você tem a parte vermelha do kimono prontinha. Sempre lembrando que pintura é observação. Pega um pincelzinho bem sequinho, bem limpinho, vai umedecer com água limpa, tá? Não pode estar usado. Aí que ele tá bem durinho. Aí você vem, ó, e limpa a tua pincelada. Lavo novamente, seco e limpa a pincelada. Dessa forma, você mantém as cores todas no lugar correto, tá bom? Ó,
kimono no lugar do kimono, sem precisar depois ficar retocando o rosto, tá? Então, isso aqui, ó, é uma forma de você limpar a sua pintura, porém, ela tem que estar úmida, tá? Aqui a parte de baixo, a tinta que eu acabei de colocar, tá úmida. Então, se eu passar o pincel úmido, ele vai sair. Certo, meninas? Alguma dúvida? Já vai colocando aqui. Olha só, a Mamélia já tá ansiosa, esperando o novo curso. Ela sabe que vem coisa boa aí. É muito bom, viu? É muito bom estar com vocês, gente. Ó, vamos lá. Vamos para a terceira faixinha. Ó. Aqui é preto. Então, ela vem trançando aqui com preto para combinar com esse barrado, né? Que é a nossa inspiração. Repara que ela dá a voltinha aqui, essa voltinha é um charme que vocês vão fazer aqui junto comigo. Ó, aquarela silk e diluente. Vou colocar nos dois, tá, pessoal? Ó, aqui embaixo e em cima. Então, já umedeço e eu vou fazendo assim, ó, parte por parte. Eu não faço tudo de uma vez, tá bom? Ai, que bom que vocês estão gostando, Sueli. Ai, que coisa boa, Maria Odeir. Isso aí. Aqui você tem pinturas de qualidade, gente. Isso aqui não vende? Claro que isso aqui vende. E vende muito. Ó, essa parte de baixo, ela é rosa. É a mesma cor da roupa. Então, vou fazer ela primeiro para quando eu vim com preto, fechar ali com preto, tá? Por que que eu gosto de fazer o rosa primeiro? Para não puxar o preto, gente. Às vezes um esfumadinho no rosa puxa o preto, aí pronto, né? Ó, base, como sempre, base rosa bebê, tá? Na sequência, o rosé. E o rosé vem nesse V da roupa, ó. Repara que a parte de cima aqui, ó, que trança, tá por cima dessa partezinha da cintura. E a parte de baixo é a parte do cinto dela. Então, a gente vem e coloca o rosé, faz um V, ó. Finge que vai descer. Capricha nos cantinhos, ó. Limpo o pincel e esfumo. E aqui eu tô com pincel 2, hein, gente? Pincel 2 lixado. Agora, eu entro com vermelho profundo. O cantinho é bem escurinho, então dou aquela caprichadinha, ó. Movimento de vai e vem. E vou trazendo essa cor aqui, esfumando, ó, gente. Ó. Limpo meu pincel, e aí com o pincel limpo eu venho bem delicado, bem suave, tá vendo, gente? Não tem dor que resista. Você esquece tudo para não borrar seu desenho. Aí, eu tava com muita vontade de terminar aqui com vocês essa gueixa, né? Lembrando que o risco é somente dentro do grupo de live, tá? Eu passo hoje para minha equipe, amanhã o Eduardo coloca para vocês em PDF lá dentro do grupo de live. Olha lá, gente. Agora o branco, o grupo de live, ele fica sempre aqui no link da bio, tá? Mas quem tiver dificuldade é só me chamar também no direct, chamar a minha equipe, que a gente ajuda. Eu entro com branco bem devagar, ó, só nesse meio, ó. Vou limpando o pincel para esfumar, ó. Ó. Limpo o pincel e esfumo, ó. Limpo o pincel e esfumo novamente, ó. Fiz isso. Sempre que a gente coloca luz, a gente vai retocar um pouquinho da sombra. E eu gosto de entrar com esse pincel que não é podado. Então, aqui, ó, eu já tenho uma sujeirinha de vermelho profundo. Então, eu pego só a sujeirinha, gente, ó. Faz o teste na mãozinha, ó. Tá vendo? Não pode ter excesso na mão. É como se fosse uma maquiagem, ó. Faz o teste. Aí, sim, vocês vêm no pano e dá aquela penteadinha, ó. Bem suave. Pronto. Por que que eu faço isso? Para fazer um degradê. Se eu ficar só com branco, vai iluminar demais. E aqui eu tenho mais sombra, né? Agora sim, eu pego o pincelzinho que eu coloquei o branco, tá limpo. E venho em cima do branco e vou esfumar. Você tá vendo que a pintura, a gente vai trabalhando a pincelada?
Ó o pincelzinho de acabamento. Pincel 421, o branco. Ó. Aqui, que é a parte que eu quero deixar marcadinho da cintura. E aí eu varro aqui pra dentro. Vocês viram que eu peguei uma isquinha de tinta. É um beijinho de tinta, tá? É um beijinho, é uma delicadeza. Ó lá, já ficou super bem pintadinho. E aí aqui, ó, vocês podem ver, a gente terminou, mas já o branco já deu uma leve apagada. Eu tiro o excesso e eu venho novamente aqui. Pode ser com o pincelzinho aqui, ó, 421. E reforço o branquinho aqui, deixando esse kimono ainda mais lindo. Ó lá, certo? Sempre observa, limpa o pincel, venho de batidinha no final da pincelada, para que não fique uma pintura marcada, tá bom? Olha como já ficou lindo, né? Agora sim, vamos para a parte do preto. Vocês estão gostando? Pode usar as mesmas cores no pano amarelo? Claro que pode, vai ficar lindo. Pode sim, Shirley. Boa noite, Luiz Rodrigues. Que live top, live em família. Número do quê, meu anjo? Fala para mim, Ângela, qual o número que tu quer saber? Do pincel? Aqui eu usei o pincel 2 e eu sempre uso o pincel 8, pincel 10, tá? Varia de acordo com o tamanho do desenho que você tá pintando, tá bom? Ah, Sil, que coisa boa que você tá gostando. Sara, Ana. Ô, Edneia, obrigada, viu, pelo carinho. Olha só, pessoal, preto, chapa o preto, tá? Ó. Venho com preto e vou colocar o preto bem certinho aqui, ó. Por isso que tem que fazer, gente, parte por parte. Segue bem direitinho o risco, tá? A pintura a gente precisa seguir o risco, tá certo? Bem certinho. Tem que ter paciência na hora de tirar o risco, para não tirar o risco torto. Prestar bastante atenção na aula. Ó, posso usar aquarela silk diluente úmido no meu pincel, em cima desse preto, que vai ajudar a esticar ainda mais essa tinta, sem precisar estar enfiando um montão de tinta, sem ficar um pano grosseiro, tá? Ó. E aí eu venho e vou colocando o preto. Ó. Vou trabalhando aqui. Eu quero saber se vocês vão compartilhando a live aí, gente. Vamos bater os 200 hoje. Hoje o pessoal tá dormindo. Hoje muita gente teve compromisso, né? Não conseguiu assistir a live. É sempre legal acompanhar, pessoal. Por quê? Porque às vezes o Instagram buga, né? Aí às vezes o Instagram buga, derruba a live, às vezes não dá para salvar. E aí, quem tá assistindo ao vivo vai tirar as dúvidas e na hora de pintar vai estar tranquila, porque assistiu a live, né? Então, a gente não pode ficar confiando. Ó, preto bem certinho. Tá vendo que eu tenho a maior paciência, gente, passar o preto aqui? E aí, essa parte do kimono, deixo assim, tá? Deixo assim porque é a viradinha do kimono. Aí, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a cor sépia. Olha só, deixa eu dar uma chacoalhada nesse sépia. Ih, seu pai já tá desmaiado dormindo, que essa noite eu não deixei ele dormir. Obrigada, Sueli. Você tá vendo, né? O filho pedindo para chamar o pai para ler os comentários. Ó, vou colocar o filho aqui, gente, para ler. Mas coitado, o marido não dormiu essa noite. Ainda vai buscar a minha filha lá no trem, né? Então deixei ele descansar um pouquinho. Eu já dei maior trabalho para ele essa noite, coitado. Ó, gente, passa o sépia, ó, aonde eu vou iluminar. Então, vou iluminar as duas pontas aqui, eu venho com sépia, ó. E também vou colocar um pouquinho aqui no meio, para fazer um charme bem lindo aqui, ó.
Então, aonde eu vou colocar a luz de branco, eu coloco o sépia primeiro, e agora sim que eu venho com branco, ó. Ah, manda um beijo pra ela também. Oh, meu Deus! Cinza claro pode colocar no fundo do leque? No fundo do leque, você quer fazer uma base cinza? Depois você me chama e você me mostra. Você quer fazer um fundo, é isso? Aí você pode sim, tá? Beijo pra Bruna, Gugu. Chegou agora, Maria! Ô, coisa boa! Olha só, gente, eu venho com branco iluminando a parte preta por cima do sépia, ó. E eu venho com um pincelzinho 10 mesmo, tá vendo? Porque o meu desenho, ele é grande, tá bom? Vai e volta, ó. Vai e volta, ó. Vai e volta. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a sujeirinha e vou colocar aqui no meio, ó. Limpo o pincel e coloco aqui no meio. Olha como fica bem legal, gente, ó. Esfumo, movimento de vai e vem. Eu tiro até no paninho da sofrência, gente, ó. Ó, tira. Aqui não pode secar, tá? Ó, pode secar não. Você tem que trabalhar essa luz enquanto tá úmido. Ai, que bom, Lia, que vocês estão gostando. O que que eu tive, Lena? Deus sabe. Deus sabe. Ah, meu marido, tadinho, gente. Mas é bom, né? Porque assim, é assim, é bom quando um ajuda o outro, né? E tem que estar presente, ele não tem para onde correr. Ó, gente, preto no pincelzinho que não é podado. Eu venho com esse preto, ó, quebrando o finalzinho do branco, ó. Aqui no meio, ó. Ó. E quebro, e tá vendo? Que não fica uma coisa esbranquiçenta, feia. Ó lá. Aí eu venho, lavo meu pincel, pouquinho de branco, esse pincel que não é podado. Gente, esse pincel aqui, sabendo usar, ele é viciante, ó. Tiro o excesso, ó, bem no meio, venho com ele de ladinho, ó. E vou, e venho, e vou, e venho, ó. Já esfumei. Olha que coisa mais lindinha que ficou. Agora eu vou entrar aqui, ó, com o pincel 2. Peguei o pincel errado aqui, ó, pincel 2. Aqui eu já arrumo aqui, ó. Se a pincelada tiver grossa, passa o pincelzinho assim, já ajeita ela, deixa ela no lugar, tá? Aí eu venho aqui e vou colocar nessa profundidade da roupa, ó. Venho, coloco aqui bem certinho, ó. Com cuidado, com todo amor e carinho. E aí você vem com aquele pincel bem limpinho, ó, na hora. Que a coordenação motora da gente às vezes está estragada. Às vezes está estragada a coordenação motora, né, gente? Aí, ó, esse truque do pincelzinho limpo ajuda demais, ó, tá vendo? Porque não fica pra cima do rostinho, ó, fica lá no lugarzinho que tem que ficar, tá vendo? Tiro esse cabelinho aqui. Tiro o cabelinho. E aí eu vou pegar aqui agora, eu quero um pincel menor, porque a parte que eu vou fazer é uma parte pequena, né, pessoal? Então, pincel menor. Vou pegar o pincel número 2, ó. Número 2 da linha 421. Vou vir aqui com branco, tiro o excesso e vou, ó, terminar essa parte de luz do kimono aqui com movimento de vai e vem, ó. Tirei muito, pego mais um pouquinho, ó. Novamente, ó. Venho com branco de novo. Repara que eu faço várias vezes, por quê, gente? Porque tem que ser pouca tinta, ó. Foi muito, tiro o excesso, limpo o pincelzinho, dá essa voltinha aqui, ó. É aquela voltinha do kimono que a gente vê que fica até durinho, sabe? No pescoço do japonês. Vocês já viram, gente? Já perceberam que quando as mulheradas tá com esses kimono, fica assim bem durinho, bem engomadinho? Aqui, pois é, essa voltinha, ó.
que vai deixar profundidade e o seu kimono vai ficar bem engomadinho, ó. E assim, aqui você pinta com tranquilidade, que não vai sair o brilho, tá, gente? Porque esse brilho aqui, ele é específico para pintura, tá? Ó, não sai o brilho, pode lavar, que é bem confiável, tá? Glitter escolar sai, 3, 4 lavadas, gente, já saiu o brilho. E a roupa que você tá lavando junta fica toda brilhante, tá? Eu falo isso porque eu uso esse brilho aqui desde que o mundo é mundo, desde que eu me conheço na pintura. E agora a gente tem um monte de brilhosa, né? Um monte de brilhosa aí. E aí, o brilho, o glitter, ele sai. Mas a Acrylex, ela já fez, tá? O glitter pra gente usar. Então, tem muita gente me perguntando sobre o brilho. Então, eu uso esse, tá? Esse é o que eu uso, que é o da Acrylex, tá bom? Não tem erro. Olha como ficou a parte do kimono, tá? Então, a pintura, eu provo pra vocês que é o quê? É capricho, é ter calma, tá bom? Ó, parte de baixo. Então, é o que eu falo, se eu não adiantar, fica muito grande com coisas que a gente... são movimentos que se repetem, tá? Então, aqui eu vou colocar o Aquarela Silk Diluente, né? A nossa misturinha que brilha. Ó, a gente vai colocar essa misturinha na base. E vai fazer assim, ó, parte por parte. Se você fizer assim, você não se perde. Tem grande chance da sua pintura ficar perfeita. Ó. Não espera secar, tá bom? Ai, que coisa boa, Bia! Quanto coração, Bia! É delicadeza. Vai conseguir sim, Sueli. Isso aí, Tetê. Vamos lá que tá acabando, ó. Rosa, vamos lá, vou deixar vocês falando as cores rosas, hein? Então, rosa bebê de base. Então, vamos lá, rosa bebê de base. Isso aí, sempre que você ouvir falar de colocar purpurina, sai correndo. Gente, a Acrylex já desenvolveu. E é legal, sabe o quê? Que vocês usam aquele brilho que a gente usa bastante no Natal, né? Da Acrylex. Às vezes a cola tá até durinha, né? Tá durinha, bota lá na Aquarela Silk Diluente, vai pintar que não vai sair. Não tem por que vocês irem na papelaria comprar purpurina. Purpurina é para material escolar, é para trabalho de criança, trabalho infantil, tá? Então, vocês vão aprendendo de forma correta, né, gente? A gente tem que aprender certinho, para tudo dar certinho, né? Não é porque a vizinha ali falou umas besteiras que a gente tem que... Sempre a gente tem que fazer os testes, né? Eita, gente, o homem da Shopee gritou, entrega! Isso é hora, a Shopee aqui entrega bem tarde, hein? Olha isso, o fuzuê. Ah, meninas, não é? Tem que ser, né, Estela? A gente tem que ser de verdade, né? Não pode ligar a câmera e ser atriz, né? A gente tem que ensinar de verdade, com qualidade, né? Ó, passei a base, tá vendo, gente? Simples assim, passa a base, vem com rosé, ó. Quininha do pincel, pincel lixado, vem colocando o rosé, ó. E é muito coração, e sobe coração, Elizabeth, sua linda. Ó, vem com vontade, vem com gosto, vai pintar com gosto, ó. Esfuma, movimento circular. Gente, eu amo, sou apaixonada por pintura grande, porque a gente entra com o pincel assim, ó, sem medo de ser feliz, né? Olha isso, gente. Venho, ó, embaixo do cintinho, ó, movimento circular, ó. E agora, aqui nessa parte do kimono, eu venho aqui também na parte de baixo, ó, bem de leve, bem nesse meio, ó, gente, bem no meio. A gente tem que ir trazendo cor, levando esse degradê, ó. Vamos lá. Ó. E aqui agora, vou unir, ó, o que sobrou do meu pincel
Ó. Aqui na partezinha do final do kimono, ó. Eu deixo uma sombrinha aqui, porque aqui vai ser destacado a tinta branca, tá? Aqui também, ó. Uma marquinha assim, ó. Esfumada. Sempre bem esfumadinho. Na sequência, agora, nós vamos trabalhar com o vermelho profundo. E venho esfumando. Como a gente colocou uma base, né, de rosa bebê, na sequência a gente veio com o rosé, o vermelho profundo ele não fica tão intenso, tá? Isso é legal, é assim que a gente precisa mesmo. A gente vem colocando o vermelho profundo e rebolando o pincel, ó. Esfuma, movimento circular, vai colocando a tinta aquarela silk e diluente, ó. E vou esfumando. Se você tiver dificuldade de esfumar, molhe o pincelzinho na aquarela silk diluente, você vai ver a mágica aparecer, viu? Ó, aqui também, ó. E venho rebolando esse pincel, gente, ó. Simples assim. Aqui também, ó, pouca tinta, limpo o meu pincel, ó. E assim, vai de encontro com o restante das outras, porque a gente trabalha com degradê, com nuance. Então, vai ficar vermelho profundo mais intenso, vermelho profundo mais tranquilo, menos intenso. O importante aqui agora é ficar bem esfumado. Ó, pouquinho aqui nesse meio, e não deixa uma bolinha, rebola esse pincel, ó. Agora aqui, para facilitar ainda mais a minha vida, eu vou pegar esse pincel que não é podado. Gente, esse pincel aqui, ele faz milagre. Ó, rebolo o pincel agora, bem nesse meio, finalzinho aqui da sombra, ó. Olha como ele esfuma, ó. Não me dá dor na mão, porque não é um pincel duro, é um pincel, né, mole, porque ele não é podado. E aqui eu venho tirando marcação de pincel e esfumando, ó. Quando acabar, eu venho no desenho todo, ó, gente. E ele vai deixar tudo ali no seu quadrado. Olha isso. Fiz isso, vou vir aqui com branco e vou pegar esse pincelzinho mesmo. Aqui, eu vou vir direto com um pouquinho de branco aqui, não peguei muito, porque aqui é bem claro. Então, eu venho nesse meio, ó, bem no meio, onde eu tenho mais luz, e vou rebolando esse pincel, ó. Movimento circular, para fazer um degradê de cores, ó. Olha só. Venho e vou esfumando, ó. Esfumo. Tá vendo que não marca? Olha lá, gente. Não marca. Fica bonito. E a gente vai trabalhando. Ó. Uhum. A gente vem esfumando. E o marido acaba de chegar aqui, gente. Você vai me ajudar, marido? Você veio dar boa noite pro seu povo? Claro, boa noite, meu povo. Quanto tempo que eu não falo com vocês. Boa noite, meu povo. Olha só, gente, venho. Não consigo ficar sem esse pincel, tá vendo? Depois que aprendeu exatamente isso. Vai pintar, TT, vai passar o final de semana pintando. Ó, gente, vou pegar aqui o meu pincel. Vou pegar aqui o pincelzinho 421, ó, número 8. Boa noite, Eduardo. Marido saiu da toca. Eu falei pra eles que eu deixei você descansar, que essa noite você não dormiu, não deixei você dormir. Né? Essa noite eu não deixei ele dormir, gente. Nem foi por uma coisa boa, hein? Nem foi por uma coisa boa, hein? Ó, pincelzinho 421. Venho aqui. Vou colocando, ó, bem devagar, aos poucos, ó. Vou fazendo esse contorno do kimono, ó. Que legal, uma japonesinha. Não é? Ficou bem bacaninha, né? Uhum.
Bem simples de pintar. Até você faz essa pintura, né? Ah, deixa eu fazer um pouquinho então. Não, agora não. Vou estragar a pintura bem agora no finalzinho. Mas qualquer dia eu deixo. Qualquer dia vou deixar ele passar essa vergonha aqui no Instagram. Ó, ficou muito legal, mas eu só tenho uma crítica de arte pra fazer. Olha lá, gente. Lá vem ele criticar meu trabalho. Acho que eu não vou Não, deixar. não, o seu trabalho tá bom, assim, só se fosse Ó. um tecido aí com uma cor, não branco, tá? Uma cor clara, mas não branco, um bege ficaria legal. Ah, você quer pôr uma cor no tecido? Não, um tecido, em vez de Sim, ser branco, sim. se fosse outra cor, Tem os tecidos coloridos que dá pra fazer eu também. acho que ficaria mais... Vocês estão vendo, né, gente? Eu tenho um crítico de arte aqui. Ele quer que eu faça no tecido colorido. Mas aí vocês podem fazer, tá? No tecido colorido também, que vai ficar bem lindo. Eu acho que qualquer cor de tecido fica legal. Ó, pessoal, tô aqui com o pincelzinho 421, só finalizando, tá vendo? Arrumando aqui o branco, ó. Então, a gente vem com o pincelzinho fazendo aquele acabamento. Aqui eu já vou colocar o preto, tá vendo? Para corrigir, ó. O preto, ele vem aqui, ó. A roupa dela de fundo é preta. O marido de vocês também é crítico de arte, meninas? Eu também, de vez em quando, vou lá ensinar ele a arrumar um carro lá. Vou dar minhas opiniões. Vocês acham, gente? Eu vou ser uma bela mecânica, hein? Ó, limpa a parte do verde, embora a gente vai dar uma caprichada aqui no verde também, tá bom? Fiz isso. Essa parte do kimoninho fica pronta. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vocês gostam, né, gente? Marido aí do povo é tudo crítico de arte, ó. Isso, Rose. Ó, vamos pegar aqui o pincelzinho que não é podado, um pouquinho do vermelho profundo e a gente vai reforçar a sombra bem aqui aonde é mais escurinho mesmo, tá? Ó, pouquinha tinta, aproveita que tá úmido e essa é a hora, tá? Ó, quando eu falo pra vocês, quando a pintura tá úmida, a gente consegue colocar tinta, a gente consegue tirar, tá? É disso que eu tô falando, ó. Então, eu esfumo, venho esfumando aqui. São muitos críticos de arte, né, gente? Oi, Camila, sua linda! Lavo o pincel, bem lavadinho, e esfumo o final da pincelada onde eu esfumei, tá vendo? Você já pediu pro pessoal dar nome pra essa pintura, pra essa boneca? Não, tava faltando você vir aqui falar com as meninas. Aí, gente. Vocês querem dar nome pra nossa geisha? É, japonesa. Japonesinha já tem, é da Ecobag. Ah, tá. Essa aqui é a geisha, para não confundir. Ó, pode reforçar. Pode reforçar o branco, tá, pessoal? Ó, pouquinho de aquarela silk diluente, ao invés de branco puro. E tá joia, deixo assim. Agora sim eu venho para essa parte aqui, ó, pessoal, do cinto. Essa parte do cinto é uma parte que vai ser preta, escura. Por isso que eu tô fazendo agora, nesse momento, tá? Depois que eu já fiz aqui o rosa do kimono, eu venho com a aquarela silk diluente, vou fazer o cintinho mais pretinho. Ó, tem já umas propostas aqui, ó. Mulan, Olha! Mitico. Olha que legal! Eu tô cego, tá? O marido tá sem óculos, Yuko, gente. legal. Eu trabalhei com uma japonesa chamada Mitiko, Andrea Mitiko. É mesmo? Andrea Mitiko Tomita. Você não tem medo de tomar umas porradas, não? Ah, Por quê? agora vai. Eu posso trabalhar com as pessoas, não? Claro que não, é só comigo. Eu nem sabia que você existia, Nilda. Abafa o caso, gente. Olha, encrenca de casal. Nossa, vai desenterrar uns passados de 48 anos atrás. Olha aí, não interessa. 48 anos atrás. Nossa, gente, eu não tava, nem tinha nascido ainda. Vamos colocar no preto aqui, gente. Enquanto eu pego no pé do marido. Eu tô fazendo a minha parte, tô enchendo o saco dele, ó. Deixa eu criticar mais um pouquinho a arte. Olha isso, gente. Tá ó. vendo aqui, pessoal? Ó, eu vou colocar isso aqui para não colocar o dedo, tá? Ah. Aqui, ó. Tá vendo aqui esses vazados brancos? Isso aqui é do fundo do tecido, né?
Então, para valorizar, por isso que eu digo, aqui seria legal um tecido com outra Ah, um tecido com outra cor, mas pode fazer um fundo também. Pode fazer um fundo. Mas eu acho que tá legal, assim. Eu não faria um fundo, mas fica a critério das alunas. Mas pintar num tecido cor cru fica legal. O palha, que é um amarelo clarinho, fica lindo. Camiseta, você acha que camiseta fica legal, Luiz? Camiseta fica Fica. Tem legal. uma que tá lá no ateliê, uma Azul, a do azul, é uma Stitch. azul meio que turquesa. Isso. Então, aquela ficaria legal. Nossa, também. turquesa, Luiz. Que lá é turquesa? Não, né? É turquesa nas minhas cores, né? Ah, não. Ó, gente, vai abrindo o cintinho, ó. Não pode deixar a parte branca, tá? Então, por isso que eu gosto de pintar o rosa primeiro, ó. Aí, aqui eu venho bem certinho, puxando esse preto aqui, ó. Pra fazer um acabamento legal. Depois que secar, vocês também podem fazer o acabamento, tá? Ó. Mas deixa o máximo certinho possível. A Paty, aluna presencial, tá na live? Não, acho que Não. eu não vi a Paty hoje. Ah, quem não sabe, tem uma aluna presencial aqui da Nilton, que é a Paty. É. Ela, Minha ela, aluna presencial, gente, ela é um amor. Ela tá sempre nos meus stories. ela adora motivos orientais. Até ela trabalhava lá no bairro da Liberdade. Ainda trabalha? Trabalha. Ela tem uma lojinha, né, no bairro da Liberdade, que é um bairro tradicional Isso. japonês. Japonês não, asiático, né? Porque tem chinês também, né? Aqui em São Paulo. Nossa, ela é apaixonada. E assim, gente, isso aqui vende assim muito. Como não vende, né? Uma pintura bonita, assim, bem feita, vende bastante. Ó, gente, gosto de pegar aqui o meu pincelzinho, ó. Tá tudo úmido, entra aqui com a minha correção, ó. Olha só. A gente deixa a pintura bem certinha, ó. E venho alinhando, tirando excesso. Eu gosto bastante, sabe, gente? Aprende muito, Eduardo. A pintura à mão livre é a nossa pintura raiz, né? Aqui você não precisa de ficar comprando um monte de stencil, porque eu não uso mesmo. Eu ensino mesmo ali as meninas a pintarem, né? Sem precisar ficar gastando. Então, aqui é pintura raiz. É aquela pintura que você só precisa dos seus pincéis, suas tintas e seu pano. O resto é a aula da professora Nilda. O resto, a gente cria juntas. Ó, pincelzinho 421. Tá vendo, gente, o carinho? Pega o pincel de acabamento, ó. Vai ali, observa depois que secar também, tá bom? Pintura é isso, tá certo? Agora, antes de colocar a luz de branco, nós vamos entrar com quem? Com sépia. E vai uma luz bem legal aqui também. A gente vem com sépia. Olha o gatinho chorando para entrar. Ó. Venho com sépia aonde eu vou colocar a luz, ó. Então, pode colocar o sépia sem medo de ser feliz, ó. Lembrando, gente, que esse agora é o recadinho das alunas, tá? Os meus grupos das alunas, eles ficam fechados aos finais de semana, né? E assim, eu continuo dando suporte no meu telefone pessoal, no meu WhatsApp, e o Eduardo também, tá? A gente só mantém o grupo mais fechadinho, que é para a professora descansar um pouquinho, tá, gente? Porque às vezes as meninas estão batendo papo no grupo e o meu celular fica tocando, então, para a professora descansar um pouquinho, a gente mantém fechado. E assim, vamos adotar também, a partir das 8 horas, tá? Das 8 da noite, a gente vai fechar os grupos. Vai fechar os grupos à noite, às 8, e abrir no outro dia, 9 horas da manhã, tá? Para evitar mensagens, né, fora de horário, porque afinal de contas a gente precisa descansar, né, pessoal? Então, assim, às vezes, 10 horas, 11 horas da noite,
fica bem difícil de ficar respondendo nos grupos, tá? Eu queria descansar lá em Angra dos Reis. Olha, o marido quer descansar em Angra dos Reis, eu também. Mas eu tô olhando, né? E aí, a gente acaba optando, tá, gente? Então, eu continuo dando suporte, mas no horário, né? Que durante o dia, né, pessoal? 10 horas da noite não dá para sua professora e nem para o Eduardo dar suporte, tá? Então, a gente vai colocar os grupos fechados, tá bom? Então, não estranhem. A gente tem que ter horário, né, para as coisas, né, pessoal? Horários, dias, que afinal de contas, ninguém é máquina, né? A gente às vezes precisa descansar um pouquinho. Ó, vou iluminando com calma e com tranquilidade. Você vê que eu limpo o pincel várias vezes, ó. Isso ao fundo é um leque? É um leque, gostou da ideia? Não. Muito legal, né? Olha, gente, meu crítico de arte gostou, hein? Legal. Ó o preto, pessoal. Novamente o preto, ó. Ele entra no final da pinceladinha de branco. Isso me dava até uma ideia de você pintar um pavão. Pavão bem colorido, né? Olha, vocês querem um pavão? Você sabe que eu tenho vontade de pintar um pavão numa camiseta? É até estranho você concordar comigo dessa vez. Olha, vem descansar em Arraial do Cabo. Valzinha, tá calor aí? A cor preta tá com brilho, tudo aqui tem brilho. E espuma, né, Carlinha? Tudo aqui tem brilho. Ó, coloquei o preto, vou reforçar o branco. Aí, gente, eu sou legal. O marido acha que eu não sou legal, mas eu sou legal. Vou pintar um pavão numa camiseta e vou chamar ele. Olha, pavão é lindo aí, ó. É. Vocês acham que eu posso colocar ele de meu modelo? Vou pintar um pavão e colocar ele para usar camiseta. Eu tenho rabo, Josenilda Silva, Não. pra pintar, pra me usar de modelo. Não, mas eu vou... É para você usar a camiseta de bonitinho. Ah, pra eu usar a camiseta. Ah, pensei que era pra eu ser reproduzido. Eu vou reproduzir você como um pavão, homem. Já Pelo amor de imaginou? Deus. Você de pavão vai ser um pavão com as perninhas fininhas? Não. Se bem que pavão não tem as pernas muito grandes, né? Ai, gente, olha aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo, né? Vocês estão vendo, né? Ele vem aqui para atrapalhar a live, tá vendo, gente? Ah, tem que buscar sua filha na estação. Marido de vocês também é assim? Quando é alguma coisa para fazer pros filhos, o filho é só nosso, né? Vou buscar sua filha na estação. Nossa. Olha isso, gente. Olha lá, terminei a parte preta. Lembrando que toda a pintura tem que ser retocada, tá, gente? Depois que secou. Ó, retoco a parte da manguinha, que eu coloquei somente vermelho profundo. Eu não quis colocar vinho na manguinha, tá? Então, retoco, deixo tudo bem certinho, cada coisa no seu lugar, tá bom? Locutor pavão. Vocês gostaram, né? Eu vou colocar ele para usar a blusa do pavão, gente. Uma coisa, para inovar, no final da pintura não dá de você aplicar tipo assim um laque para dar um brilho e tal, vitrificado. Eu vou aplicar laque no tecido, meu amor. Não sei, alguma coisa assim para dar brilho, né? Não, então, você não quer que eu jogue purpurina também aqui, né? Não, purpurina já não tem? Purpurina não, né? Que aí purpurina vai lavar, vai sair. A gente tem que ensinar direito. Fica uma coisa diferente, Eu né? vou jogar laque, gente, no pano, olha isso. Tecnologia. É tecnologia, é. Não, senão as meninas vão me matar. Vai falar, aprendi com a professora Nilda, lavei e o pano ficou horrível. Então não posso ensinar coisa... Ah, peraí, aqui não dá brilho, né? Isso só deixa rígido, duro. Eu vou colocar lá que o pano vai ficar duro. Ah, gente, fala sério, que coisa mais linda, né? Ó, terminou a pintura, realça algumas partezinhas assim com branco. Mas antes lava bem o pincel, tá bom? Ó. Realça. Reforça. Não coloca laque na pintura. Ó, Cadê a Lê? A Lê tá na live? Não, a Lê tá com problema na internet. Hoje a Lê não Puxa. conseguiu, tadinha. Ó. Olha lá, gente. E assim a gente tem a nossa gueixa finalizada, tá bom?
Preto também na parte de baixo, mas na parte de baixo não tem luz, tá? É só o preto chapado mesmo. Aí, para finalizar o chãozinho, deixa eu explicar para vocês o chãozinho. O chãozinho eu passei aqui, ó, verde oliva, tá? Fiz um chãozinho bem pequeno, verde oliva e branco. Só verde oliva e branco, mais nada. Aí, para fechar esse chãozinho aqui, ó, pincelzinho 421, puxa assim, ó, um matinho, ó. Nesse espaço em branco aqui, daria para colocar umas flores de cerejeira? Então, a parte de fundo, aí fica a critério de cada uma, porque acaba ficando muito grande, né, a pintura. E aí fica a critério de cada aluna. Se de repente a aluna quer usar um stencil, pode? Pode. Eu acho que assim já fica bem bom. No final da pintura eu vou tirar foto e aí eu mostro. Olha só, gente, ó, fecho aqui com um matinho e fecho o outro lado também, ó. Não precisa ser uma coisa grande, tá certo? Ó. Esse matinho é o quê? Um matinho japonês? É um matinho japonês, eu vou bater em você. Sorte. Eu vou dar na sua cara, homem. Olha, gente, eu sou uma pessoa legal, ele tira eu do sério, viu? Vocês não viram nada. Na aula presencial as alunas sofrem. Ó. É que eu sou um crítico de arte, muito crítico. Olha, é um crítico de arte muito crítico. Não pega nisso aí, não. Tá. Então tá bom. Ele pegou aqui, gente, meu negocinho de exame. Ó, eu gosto de ainda colocar no matinho um tom de verde claro. E aí fica a critério de vocês. Ou vocês podem usar deixa eu pegar aqui um verde mais clarinho, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o verde kiwi, que tá bem fácil aqui, eu tava usando no projeto que eu tava fazendo. Ó, verde kiwi e venho no meio e faço esse matinho assim, ó. Com verde kiwi no meinho também. Eu acho que fica bem delicado, fica bem bonito e vai compor a pintura. Já vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a pintura inteira. Aí eu quero saber depois e quero ver, né, vocês fazendo. Se vocês vão fazer alguma coisa de fundo, o que vocês vão aprontar. Vou pegar aqui a tinta branca. Não sei se vocês gostam de fazer essas batidinhas. E vou pegar aqui o amarelo ouro também. Eu acho que o amarelo ouro combina bastante. Vou pegar aqui o pincelzinho. Vou tirar o excesso. E vou vir aqui, ó, só com batidinho, ó. Faço uns batidinhos assim, ó, pro matinho ficar bem legal. Aí eu venho com branco, tiro o excesso e dou aquela iluminadinha. Repara que eu não lavo o pincel, ó. Ó. A Estela tá na live? Tá, a Estela tá aqui comigo. Ó, tá vendo? Ah, então manda um abraço pro seu Kiyoshi. Olha aí, Estela, manda um abraço pro seu Kiyoshi. Ó, amarelo da mesma forma, tá vendo? O que você fizer num canto, você faz no outro, ó. Amarelo ouro, pode ser amarelo canário também, tá, gente? Mas eu acho que o ouro fica mais bonito. A Aí cara vem... tá dizendo, coitada da Cecília. Ai, gente, Cecília. ele aluga as alunas, viu? Vocês não viram nada. Vai tomar café lá com as alunas, quer saber o que as alunas trouxe para tomar café. Vocês têm que ver a palhaçada. Qualquer dia eu vou filmar, pra vocês deixar filmando. Deixa eu mostrar aqui para vocês, bem de pertinho. Ó, esse matinho eu não gosto de colocar muito não, tá vendo? Ó, é só para dar aquele acabamentozinho. Quem quiser fazer um fundo, né, achar que precisa... Pode fazer também. Repara que o meu pano, ó, ele pegou de canto a canto. Por isso que eu não inventei fundo, tá, gente? Porque ficou uma pintura grande. Ficou uma pintura bem vistosa. O barrado, que o barrado é a minha aluna que faz, a Rose Cecílio. Eu ia falar só Cecílio, gente, mas é a Rose Cecílio que faz, minha aluna querida. Olha só, combinando... com a geisha, olha isso, gente. Essa aqui foi a nossa super aula. Lembrando que vocês podem colocar um pouquinho mais, mas pouquinha coisa de branco, tá, pessoal?
quando secar. Então, pode aumentar bem de leve o branquinho, tá? Só uma luz menorzinha, tá vendo? E ela ficou assim. Quero saber se vocês gostaram. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que aula mais incrível. Essa aqui foi a nossa aula. A nossa gueixa, gente. É uma aula maravilhosa. Deixa eu virar aqui a câmera. Menina, não vê a cara da professora pálida. Ei, coisa boa. Olha o marido aqui em pé. O marido em pé, gente, que eu não coloquei a cadeira dele. Obrigado, Estela. Vi sua mensagem aqui. Gente, muito obrigada pelo carinho. A nossa aula foi incrível. É qualidade de curso pago, então bora aproveitar. Deixa eu colocar aqui alto assim para vocês verem a dimensão. Olha isso, gente. Olha isso, pessoal. E desfocou, aí a gente aparece assim, ó, que é para ele focar. Olha isso, uma aula incrível, onde o PDF vocês vão ter acesso somente no grupo de live. Então, o grupo de live fica na bio do Instagram. Quem tiver dificuldade pode me chamar ou chamar o Eduardo aí também, tá bom? Vocês vão assistir as 3 lives. O cabelinho eu fiz um Reels. Esse Reels está no Instagram e também está no YouTube, tá? O conteúdo tá completíssimo para vocês pintarem e arrasarem. Gostaram? Amei, já agradeço todo mundo que estava aqui na live hoje. Muito obrigada pelo carinho. Quero ver vocês pintando muito. Amanhã a gente vai disponibilizar o projeto. Não sei a hora, tá, gente? O Eduardo vai fazer. Então, vamos disponibilizar amanhã dentro Depois do do pão grupo de de queijo. live. Depois que ele tomar café com pão de queijo. Podia mandar. Manda Com pra certeza. nós, hein? Adoro. É isso, gente. Uma ótima noite. Dá tchau, marido. Tchau, até o pavão na semana que vem. Até o pavão, gente. Beijo, meninas. Tchau. Pintem muito. Se tiver dificuldade, se tiver dúvida, pode me chamar no direct ou no meu WhatsApp, que eu vou amar te responder. Beijo, uma ótima noite. Até a próxima semana. Ah, esquece não, hein? Novembro tem curso novo chegando, então se prepara. Não compre curso nesse momento. Você vai se arrepender. Deixa para colar em mim, que aqui você brilha de verdade. Beijo, gente. Até semana que vem.